Hoje eu irei mostrar a diferença entre os três tipos de planilha de controle financeiro que eu disponibilizo: a 7.0, a 8.1 e a versão Infinity. Mas antes, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, porque assim vai ficar sabendo de todas as novidades sempre que sair um vídeo novo. Pois bem, sem enrolação, vamos lá. Eu tenho aqui a versão 7.0, a versão 8.1 e a versão Infinity. Muitos vêm até mim e perguntam qual é a diferença dessas três, principalmente em relação a 8.1 e a versão Infinity. E eu resolvi gravar esse vídeo para sanar essas dúvidas e assim facilitar quando tiver esse tipo de pergunta, porque já vai ter um vídeo pronto. E para que serve um controle financeiro? Basicamente para você gerenciar todo o dinheiro, toda a parte das suas finanças pessoais. E não só isso, para você poder fazer análise, acompanhar planejamento, entre outros objetivos que essas ferramentas possibilitam. Olha só para você ter uma ideia. Aqui na versão Infinity, eu tenho esse dashboard que mostra um resumo de todas as movimentações. Isso já facilita a visão, por exemplo, quando eu quero obter o resultado final, quanto que eu vou ter lá no final, depois que eu receber, pagar tudo que tiver que ser pago, investir e o resultado final. Mas não só isso, ele considera também o saldo disponível e o saldo do resultado, que é o saldo final previsto, a soma desses dois. Isso facilita, por exemplo, quando você vai decidir quanto pode gastar para não acabar ultrapassando o seu orçamento, que aqui é possível fazer também. Pois bem, vamos começar com a versão 7.0. Essa é a versão gratuita que disponibilizo aqui no canal. Qualquer um pode vir, fazer uma cópia e começar a usar. Porém, essa versão ela é um pouco mais manual e ela também tem a parte de registro de dados que é um pouquinho mais trabalhoso. O dashboard dela é bem similar com o dos outros, porém ele é um pouquinho mais poluído. Ele não tem uma centralização das informações, mas ele entrega tudo que precisa para fazer a gestão. Ele tem o resumo das movimentações, o histórico, um gráfico entre as movimentações, a parte de cada mês, a pesquisa aqui de resultados de anos anteriores, quanto que foi do período, tudo bonitinho, tudo para poder obter os resultados que deseja. Mas também tem a parte de registro de dados da parte da entrada e da parte da despesa fixa. Aqui é separado. Esses dados eles sempre são registrados aqui na versão 7 pela horizontal, porque representa os meses do ano. O problema é que sempre lá no final do ano tinha que vir aqui, fazer o registro desses dados, isso ia parar em outra página aqui da planilha, teria que zerar aqui e fazer todo esse processo todos os anos. Aqui tem a parte da variável, ela é mais simplificada, porque é todo o registro feito de forma crescente. E qual é a diferença da fixa e variável? A fixa, aqui nesse caso estou me referindo ao tipo de despesa, ela acontece todos os meses, então não tem por que eu ficar inserindo linha por linha de cada item, que vai se repetir todos os meses. Diferente da variável aqui, que esse tipo, realmente o valor varia, mas o tipo depende se vai ter em um mês ou não. Por isso que é dessa forma que eu registro de dados. A parte da fatura era o mesmo processo. O aporte, tinha uma parte só para resgatar e fazer o cálculo da diferença entre os valores, e a parte de info, onde tinha que mudar o ano e os meses. Essa é uma parte chata, porque era tudo manual e não automático. Todo ano tinha que fazer esse processo de registro e de mudar o ano. Foi aí então que eu resolvi criar a versão 8.1. Nessa versão, a parte de registro de dados é mais simplificada e a saída é tudo em um único lugar, com os três tipos. Olha só, mensal, variável e fatura. A mensal é o mesmo tipo de fixa. Eu coloquei mensal que é mais fácil de assimilar o tipo e não ficar familiarizando a parte de fixa só com o valor. Sendo assim, a 8.1 veio para simplificar a parte da saída para ter tudo em um único lugar e deixar que o dashboard trabalhe e seja responsável por separar esse tipo de informação. Aqui mais para baixo, onde é possível obter todos os valores de forma organizada e separada. Porém, ainda existe uma limitação entre categoria e tipo aqui na parte de consulta, o que ficou um pouco confuso, mas ainda assim deu uma baita melhorada em relação a 7.1. Então basicamente a 8.1 veio para isso, para unir esses três tipos de saída em um único lugar. Tanto que aqui em cima mostra os três tipos. E aí tinha o aporte, a parte mensal, porque a parte mensal, como é um tipo que se repete todo mês, ao invés da pessoa vir aqui, clicar, inserir novamente, ela apenas vinha aqui inserir despesa mensal e confirmava. E aí, com apenas um clique, adicionava toda aquela lista que você tem mensal. Sabe aquela listinha que as pessoas costumam fazer no caderninho? Basicamente é para isso que serve essa parte mensal. A previsão foi uma ferramenta, quando eu lancei a 8.1 era 8.0, só que aí eu lancei 8.1 porque muitos pediram uma ferramenta similar à versão 7.0, que era a parte de fixa aqui nos valores na horizontal
porque tinha uma visão assim do que ia acontecer nos próximos meses, porque era possível antecipar aqui os valores, e assim dava uma previsão de quanto seria de despesa. E como a parte da 7.1 é tudo aqui dessa maneira registrada nesse modelo, não era possível seguir esse mesmo modelo da versão 7.1. Por isso que eu criei a nova página de previsão. Além de ter a parte da despesa, é possível inserir mais ou menos a parte dos rendimentos e do aporte. E assim a pessoa vai conseguir obter o resultado e o saldo final de cada um dos meses. É muito mais completo. Fora que tem também a parte das despesas aqui embaixo. E até o total aqui no final. O que dá uma previsão muito boa do que vai acontecer nos próximos meses do ano. E se você acha que tudo isso aqui é manual, digitando valor por valor, não é. Aqui toda a ferramenta é automatizada para simplificar, por isso que tem esses botões aqui, para poder inserir os dados da maneira mais rápida e simples possível. Tem também a parte de patrimônio, onde aqui foi simplificado. Na versão 7.0 também tinha, porém não era tão completo assim. Olha só, era bem limitado mesmo. Já na versão 8.1 é bem mais simplificado, mostrando o total de ativo, passivo e patrimônio líquido. E o simulador de juros. Mas por que veio a versão Infinity? Simples. Muitas pessoas vinham aqui e queriam registrar mais detalhes na parte da saída e de entrada. Por exemplo, aqui embaixo eu tenho essa consulta, tá vendo? Tem os anos. Eu vou tirar aqui, ó, ano final, e vai mostrar os meses de um ano específico. Porque essa ferramenta não é aquele tipo de ferramenta que faz o registro de um ano. Ela você usa em um ano por vários anos, sem precisar daquela planilha que tem 2025, 2024, 2026, 2027, não. É uma única onde tem todos os dados reunidos e o dashboard é responsável por organizar e exibir essas informações. Por exemplo, 2024. Viu? Eu posso consultar isso sem precisar vir aqui e procurar todos esses valores. Mas só tem aqui, ó, a parte da entrada, saída, aporte, resultado mensal, variável, fatura, aporte em ativos e variável dias. Mas vamos supor que na parte da saída eu quisesse saber o tipo de saída específico, por exemplo, por categoria. Aqui tem, ó, vestuário. Mas eu quero saber quanto eu gastei por vestuário, não só aqui, ó, no total, nem ano, nem mensal. Eu quero saber quanto foi todos os meses. Então, exibir esse tipo de informação é interessante, principalmente para aquelas pessoas que gostam de fazer o registro de tudo. Foi aí que veio a ideia da versão Infinity. Essa versão Infinity, perceba que ela é mais simplificada, mais limpa e mais alinhada, e sendo mais objetiva para facilitar a análise. Ela praticamente tem a mesma proposta que a das anteriores, o que muda é a parte dos detalhes da entrada, da saída, do aporte e da consulta. Aqui mesmo continua a parte da entrada simplificada, só que agora eu consigo filtrar melhor. A parte da saída também com a lista mensal continua, só que a parte da lista mensal agora é possível inserir outros tipos, não só mensal, e tem a separação do uso do crédito, já que o crédito aqui ele entra como uma parte para se somar de forma individual, não influenciando o saldo, porque o saldo do crédito ele é pago numa única fatura. Então é preciso separar para não dar valor duplicado. Ainda assim é possível obter todos pelos tipos de segmento, por exemplo, tem operador, internet, categoria, onde tudo é registrado em info. Aqui a parte é possível adicionar até 500 segmentos, 500 categorias e muito mais entradas e tipos de entrada. Aí se a pessoa quiser saber, fora o seguinte, que a versão 8.1 e a versão Infinity, ela não tem aquela parte, tá vendo? Aqui que você precisa trocar o ano automaticamente, trocar o ano manualmente. Aqui tem de forma automática ou de forma manual, caso a pessoa queira fazer um planejamento de um mês que ainda não se iniciou. Então não precisa chegar aqui e ficar trocando o ano, registrando dados, porque todos aqui são de forma crescente, viu? Voltando à parte do dashboard, aqui embaixo na parte de consulta, vamos supor que eu quero consultar aqui, ó, mercado em geral. Eu consigo, fora também que aqui do lado eu vejo quanto que foi em cada um dos meses e a diferença. A parte da saída, a parte da entrada também, tem o origem de entrada, vamos supor se eu tenho mais de um tipo de renda, tem a empresa onde eu trabalho, vamos supor se eu alugo um imóvel, se eu faço um iFood, um Uber, se eu presto serviço, se eu recebo algum tipo de rendimento, de investimento, eu posso visualizar de vários anos, de um único ano, em anos, tudo aqui. Deixa eu voltar, e aqui também eu consigo visualizar o que tinha na versão 7.1 e 7.0 e 8.1. Mas eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5 opções para filtrar e visualizar e consultar esses dados, que é segmento, categoria,
origem, tipo e produtos de investimento. Se eu vir aqui e selecionar, por exemplo, imobiliária, tem várias aqui, né? Porque tem que estar preenchido. Deixa eu pegar uma aqui, ó. Moratia. Vou colocar aqui, ó, categoria moratia. Vou colocar o ano atual, que é 2025. Se eu deixar vazio, ele sempre vai mostrar os meses de 2025. Só que se eu quiser consultar anos anteriores, eu vou digitar aqui, ó, 2024, 2023, mas tem que estar preenchido. A parte da renda, eu sei que está preenchido. Viu só? 2024, 2025. Mas eu posso visualizar em anos. Olha só que interessante. 2022 e 2025. Ó, presta atenção, tá em meses, agora vai para anos. E eu posso fazer esse tipo de consulta com vários tipos que eu seleciono aqui na parte da saída e na parte de entrada. Então a versão Infinity é muito mais completa nessa parte de análise, tanto aqui embaixo também, que é possível fazer o mesmo processo, quanto aqui em cima. Fora na parte também aqui, ó, de resultados por período. Aqui também tem um detalhe agora por, como se fosse grids, né? Aqui, essas partes divididas, só que mostra aqui, ó, essa tabelinha aqui dos tipos de aporte. Aqui uma coluna dos últimos 12 meses, ele sempre vai assim, ó, nos últimos 12 meses. Por exemplo, eu vou colocar aqui automático, atualmente é junho. Aí ele vai pegar do junho do ano passado até o mês anterior, porque ele não pega o mês atual, porque o mês atual está em andamento, precisa finalizar, mas sempre é dos últimos 12 meses, aqui ele está mostrando um crescimento. E aí, por exemplo, você tem mais de uma renda, vai mostrar aqui também simplificado, você não precisa vir até aqui embaixo para consultar esse tipo de dado. Também eu posso filtrar pelo período que eu quero visualizar, e aqui tem também o ano atual, a média dos últimos 12 meses, a previsão, que vai ser desse ano, e também mais de uma opção de conta, porque todas essas versões anteriores só tinha a possibilidade de registrar apenas uma conta. Então basicamente é isso, as diferenças entre as versões 7.0, 8.1 e Infinity. Lembrando que a versão Infinity é a versão atual e a versão que está disponível, o link na descrição do vídeo. Eu espero que tenha gostado e até a próxima.